Olá, pessoal. Meu nome é Franciele e o nosso grupo vai falar sobre a glicemia e a hemoglobina glicada. Os integrantes do grupo são a Ana Flávia, o Ariel, a Fernanda, a Graziele, a Jéssica, o João Paulo, a Júlia, a Mayra e a Nathalie. Bom, os exames de glicemia e hemoglobina glicada são os principais exames para detectar e monitorar os diabetes do tipo 1 e do tipo 2. O teste de glicemia detecta a hipoglicemia e a hiperglicemia, que é quando se tem pouca ou elevada quantidade de glicose circulando no organismo, e sendo a hiperglicemia um sinal para o diabetes, mesmo que o paciente não apresente nenhum sintoma. O teste de glicemia pode ser realizado pelo próprio paciente em casa, para o controle da doença no seu dia a dia. Já a hemoglobina glicada é o exame que vai fornecer a informação sobre a média glicêmica, a partir da concentração de glicose na célula nos últimos 3 meses, o que permite um diagnóstico mais preciso, além de contribuir para a avaliação da adesão do paciente ao tratamento da diabetes. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é diabetes mellitus. Bom, para a gente entender sobre a diabetes, a gente precisa entender primeiro o que é a insulina. A insulina, ela é um hormônio que ela é produzido pelas células beta do pâncreas. E qual que é a função desse hormônio? Esse hormônio, ele vai sinalizar para as nossas células que elas precisam absorver a glicose que vai estar presente na circulação sanguínea, que foi proveniente da nossa alimentação. Então, se a gente não tem uma produção desse hormônio, ou se a gente não consegue utilizar ele, as nossas células não vão entender que é para absorver aquela glicose. E aquela glicose vai ficar presente na circulação sem ser absorvida. E quando a gente tem esse quadro, que geralmente é um quadro crônico, o nível vai estar elevado e a gente chama isso de hiperglicemia. E se esse quadro ele permanecer por longos períodos, pode haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos, porque essa glicose, muito tempo na circulação, ela se torna tóxica para o nosso organismo. Eu vou falar um pouquinho agora dos tipos de diabetes. Os mais conhecidos são esses dois aí, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é caracterizado por pouca ou nenhuma liberação de insulina para o corpo. Então, a gente vai ter que tratar desse caso com a insulina exógena, que vai ser aquela insulina que a gente aplica na nossa circulação. E também pode associar com medicamentos e, claro, um planejamento alimentar, atividades físicas, para ajudar nesse controle. Já a diabetes do tipo 2 é quando o nosso organismo ele não consegue usar essa insulina que está sendo produzida. Então, dependendo da quantidade, da gravidade, ela vai ser tratada simplesmente com atividades físicas e planejamento alimentar. Mas, quando não consegue esse controle, vai ser preciso a utilização de medicamentos ou até insulina. Existem outros tipos também, que não são tão conhecidos como a tipo 1 e o tipo 2, que vai ser a diabetes latente autoimune do adulto. Esse caso é quando o paciente ele já apresenta diabetes do tipo 1, do tipo 2, mas ele acaba desenvolvendo um processo autoimune que vai fazer com que ele perca suas células beta do pâncreas. Então, vai ser classificado como esse tipo de diabetes. E também existe a diabetes gestacional. Como que ela acontece? Durante a gravidez vai ter toda aquela produção de hormônios e tudo, e a placenta ela vai começar a produzir hormônios que eles têm uma ação que inibe a insulina. Então, o pâncreas ele vai tentar ali compensar, vai começar a produzir mais insulina para tentar compensar esse quadro. Mas quando não tem essa compensação, a gente tem a diabetes gestacional, mas ela é uma condição temporária que vai ocorrer ali durante a gravidez. E a gente deixou uma observação aqui que o teste de hemoglobina glicada ele não é útil para o monitoramento de gestantes.
Bom, falando um pouco da dosagem da glicemia, ela pode ser feita no soro ou no plasma, e alguns laboratórios também conseguem medir no sangue total, mas só que ela se apresenta para a gente de forma reduzida, em torno de 10 a 15% mais baixa. O método mais utilizado é o método enzimático com oxidase ou exoquinase, e a dosagem da glicemia, geralmente, ela é feita com no mínimo 8 horas de jejum. Hoje a gente sabe que a glicemia em jejum ela é insuficiente para acompanhamento do controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, porque acaba que ele reflete uma medida pontual dessa concentração glicêmica no sangue. E já a dosagem pós-prandial, ela pode ser efetuada entre 1 e 2 horas após o início de ingestão alimentar, e ela permite avaliar picos hiperglicêmicos pós-prandiais. E a gente pode associar a riscos cardiovasculares, ao estresse oxidativo, e ela é muito útil para o controle do diabetes mellitus do tipo 2. Bom, aqui a gente tem a resposta à prova oral e a tolerância à glicose, e ela mostra para a gente algumas curvas de normalidade, e a normalidade dessa concentração de glicose no sangue, mas os meus colegas vão falar mais à frente. Aqui a gente tem um teste de glicose e o material utilizado foi o sangue, e ele nos exibe aqui alguns valores de referência. Para os prematuros, ele é de 20 a 60 miligramas por decilitro de sangue, de 0 a 1 dia de vida, 40 a 60 miligramas por decilitro, mais que um dia, 50 a 80, crianças e adultos, varia entre 65 e 99 miligramas por decilitro, valores alterados são entre 100 e 125 miligramas por decilitro, e valores acima de 125 miligramas, a gente já pode fazer uma inferência que esse paciente, essa pessoa tem diabetes mellitus. No caso, esse exame aqui, ele veio alterado, essa paciente está com 164 miligramas por decilitro, então a gente faz a inferência, sim, que ela pode estar possivelmente com diabetes mellitus. Teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose consiste em administrar uma dose padrão de glicose por via oral e verificar os níveis sanguíneos após algum tempo. Ele vai avaliar a forma que o organismo vai metabolizar a glicose ingerida. Quando normalmente esse exame é solicitado? Em suspeita de diabetes, isso quer confirmar o diagnóstico, suspeita de resistência à insulina, mulheres grávidas entre a 24ª e a 28ª semana, com a finalidade de determinar se sofrem de diabetes gestacional. Paciente com risco de sofrer de diabetes devido a fatores hereditários e obesidade. Como é feito esse exame? Primeiro, o paciente deve estar em jejum de 8 a 12 horas. Depois, é coletada uma amostra de sangue em jejum, que é o ponto zero. Depois, em seguida, o paciente receberá uma solução de glicose de concentração de 75 gramas de glicose, que é igual a essa garrafinha que está do lado aí na imagem. E depois será coletada uma nova amostra de sangue, após alguns intervalos de tempo, que pode variar de acordo com a finalidade do exame. Dessa nova amostra, é feita a medição da glicemia por vezes dos níveis de insulina. Esse tempo, ele pode variar. Tem exames que mede o tempo depois de 2 horas da sobrecarga de glicose, e alguns exames, eles de 30 em 30 minutos até completar 2 horas. As precauções que devemos tomar antes da realização desse teste 3 dias antes do exame, ingerir ao menos 150 gramas de carboidrato, evitar medicamentos que interfiram no metabolismo de carboidratos, continuar exercendo suas atividades físicas habituais, evitar bebidas alcoólicas dias antes do exame, não tomar laxantes e, se caso tenha diarreia, adiar o exame. Durante o teste, o paciente deve manter-se em repouso e sem fumar. Na interpretação dos resultados, uma pessoa normal, em jejum, ela deve ter menos de 100 miligramas por decilitro
E no teste oral de tolerância à glicose, após a sobrecarga, 2 horas de sobrecarga, menos de 140 miligramas por decilitro. No pré-diabético, em jejum, de 100 a 125 miligramas por decilitro. E no teste oral de tolerância à glicose, de 140 a 200 miligramas por decilitro. No diabético, acima de 126 miligramas por decilitro. E no teste oral de tolerância à glicose, acima de 200 miligramas por decilitro. E em mulheres grávidas que apresentam diabetes gestacional, em jejum, acima de 110 miligramas por decilitro, e no teste oral de tolerância à glicose, acima de 140 miligramas por decilitro. Este é o gráfico da curva glicêmica. Ele demonstra como vai estar a concentração de glicose no sangue após a sobrecarga. A curva Y representa a glicemia e a X representa o tempo. Então, podemos ver que em uma pessoa com metabolismo de glicose normal, que a curva sobe e depois ela já desce, mostrando que o organismo dá conta de metabolizar essa glicose. Já no diabético, a curva sobe e continua alta por um longo período de tempo, e gerando um quadro de hiperglicemia, demonstrando um quadro de hiperglicemia. Só depois de um período que vai começar a descer. Na pessoa normal, começa a descer em 2 horas. Uma hora e pouco já começou a descer. Em 2 horas já está no nível normal. E no diabético, não. Vai começar a descer lá 5 horas, como é demonstrado no gráfico. Antes da gente iniciar um dos nossos exames propostos, que é da hemoglobina glicada, eu vou explicar alguns conceitos sobre a hemoglobina. A hemoglobina, então, ela é um glóbulo vermelho, um eritrócito, que permite o transporte de oxigênio e CO2 pelo sistema circulatório. A sua estrutura é um tetâmero composto por tipos de cadeias de globina, que é alfa e beta. As hemoglobinas presentes no indivíduo adulto normal, ela vai ter diferentes subtipos. A hemoglobina do tipo A, sua estrutura é alfa 2 e beta 2, e a sua porcentagem no indivíduo adulto normal é de 96 a 98%. Já a hemoglobina F, em que a sua estrutura é alfa 2 e gama 2, a sua porcentagem no indivíduo normal é de 0,5 a 0,8%, e a hemoglobina A2, que possui estrutura alfa 2 e delta 2, a sua porcentagem no indivíduo normal é de 1,5 a 3,2. Ela possui a presença de um grupo M em cada subunidade e possui 4 anéis pirólicos ligados entre si por um átomo de ferro. Agora eu vou falar um pouco sobre um dos nossos exames propostos, que foi a hemoglobina glicada. O termo hemoglobina glicada refere a um conjunto de substâncias formadas com as reações entre a hemoglobina A e alguns açúcares. Esse processo de glicação de proteínas envolve uma ligação não enzimática e permanente com alguns açúcares redutores, como, por exemplo, a glicose. Nessa imagem abaixo, ilustra as moléculas de glicose, que está representada em vermelho pelo G, ligadas à hemoglobina, que vai formar uma hemoglobina glicada, que representa A1C. A hemoglobina do tipo A é a forma principal e nativa da hemoglobina, e também é a maior em proporção dos indivíduos adultos normais, como mostrado nos slides anteriores, representa de 96% a 98%. Essa hemoglobina A, ela vai ser subdividida, sendo que a principal componente dela vai ser a hemoglobina AO, que corresponde à fração não glicada. Outro subtipo dessa hemoglobina A vai ser a hemoglobina A1, que o total dela vai corresponder às formas de hemoglobinas carregadas negativamente devido à adição da glicose e de carboidratos. Sendo que dessa hemoglobina A1, é apenas a hemoglobina A1C que refere-se à hemoglobina glicada, pois ela tem um terminal valina na cadeia beta que está ligada à glicose por meio de uma ligação estável e irreversível. Aqui nessa imagem, a gente vai mostrar a hemoglobina glicada, que ela vai refletir o comportamento da glicemia nos últimos 3 meses. Então, primeiro,
A hemoglobina é uma proteína dos glóbulos vermelhos, que carrega o ferro. Segundo, o tempo médio de vida dos glóbulos vermelhos é de 90 dias. Nesse período, eles vão usar a glicose como fonte de energia. E o último é o açúcar, ele vai acoplar a hemoglobina, dando origem à hemoglobina glicada. Quanto maior a quantidade de açúcar acoplado, maior a concentração de glicose no sangue. Por isso, o exame ele permite avaliar a glicemia nos últimos 3 meses e não em episódios isolados. Como a gente sabe que essa hemoglobina tem um período de vida de 90 dias, que são cerca de 3 meses, e essa ligação da hemoglobina com a glicose é uma ligação estável e reversível, a gente vai poder ver a ligação da glicose com a hemoglobina desde o seu período de início até a sua morte após 90 dias. Então, a gente vai poder demonstrar os níveis de glicemia durante todo esse período de 3 meses. Aqui eu vou apresentar algumas implicações clínicas dos níveis elevados da hemoglobina glicada. Então, como a gente sabe, a hemoglobina A1C é um componente menor da hemoglobina. Como eu falei antes, a hemoglobina ela possui subtipos e essa hemoglobina A, o seu principal componente vai ser a hemoglobina AO, que corresponde à fração não glicada. Então, em indivíduos normais, adultos, não diabéticos, em uma proporção de 1% a 4% de indivíduos normais, com valores normais de referência de 4% a 6%, que vão ser utilizados nos exames. Os níveis de A1C, que é da hemoglobina glicada, acima de 7%, estão associados a riscos progressivamente maior de complicações crônicas, como a diabetes, e riscos de macrovasculares ou microvasculares. E o conceito atual de tratamento do diabetes define a meta de 7% como limite superior, acima do qual está indicado para a revisão do esquema terapêutico em vigor. Então, quando o indivíduo ele possui diabetes já diagnosticado, o médico vai pedir para fazer a hemoglobina glicada. Se tiver acima de 7%, é que essa diabetes não está bem controlada. Então, ele vai ter que fazer toda uma revisão do seu esquema terapêutico, podendo ser medicamentoso ou nutricional, para diminuir essa e causar uma eficiência no tratamento. Aqui nesse gráfico vai mostrar a proporção de A1C, que é a hemoglobina glicada, e o risco relativo de complicações microvasculares. Então, com o aumento da sua porcentagem, vai aumentar os riscos de microalbuminúria, neuropatia, nefropatia e retinopatia, além de outras alterações macrovasculares. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os níveis da hemoglobina glicada nas populações especiais. Nós vamos começar falando sobre o grupo de crianças e adolescentes. Nós representamos por meio dessa tabela, com a idade, a meta da hemoglobina glicada em porcentagem, também as metas de glicemia, pré-prandial e ao deitar. E mencionamos alguns comentários. De 0 a 6 anos, a meta de hemoglobina glicada está entre 7,5% e 8,5%. As metas de glicemia pré-prandial está entre 100 e 180. Ao deitar, ela está entre 110 e 200, e o risco é a alta vulnerabilidade à hipoglicemia. De idade de 6 a 12 anos, a hemoglobina glicada está menor que 8%, pré-prandial ela está entre 90 e 180, e ao deitar ela está entre 100 e 180, ocorrendo risco de hipoglicemia e risco relativamente baixo de complicações antes da puberdade. Entre 13 e 19 anos, as metas de hemoglobina glicada está menor que 7,5%, pré-prandial ela está entre 90 e 130, e ao deitar ela está entre 90 e 150, correndo risco de hipoglicemia grave, problemas psicológicos que podem se desenvolver, e a meta de 7 menor que 7% é razoável, se puder ser atingida sem risco de hipoglicemias importantes. Outro grupo também que nós separamos foi diabetes em idosos. Nos pacientes idosos, o alvo da hemoglobina glicada deve ser individualizado entre aqueles com boas condições clínicas e os mais fragilizados. Os pacientes que apresentam complicações, os pacientes que não apresentam boas condições clínicas, eles apresentam complicações microvasculares,
são os que provavelmente mais se beneficiariam do controle glicêmico intensivo. No entanto, esses riscos do controle glicêmico intensivo, eles incluem a hipoglicemia, tratamentos concomitantes múltiplos, interações entre drogas e seus efeitos colaterais, elas devem ser consideradas na equação do risco-benefício. Já o grupo dos pacientes mais fragilizados, esses indivíduos, eles têm uma esperança de vida limitada, nos outros quais os riscos de controle glicêmico intensivo são maiores do que os benefícios potenciais. O nível da hemoglobina glicada de 8% para eles podem ser o mais apropriado. Nós temos também as gestantes com diabetes. As gestantes com diabetes, elas apresentam risco aumentado de aborto espontâneo, devido a uma malformação congênita fetal. A magnitude desses riscos, elas dependem principalmente do grau do controle metabólico, no período pré-concepcional e no primeiro trimestre da gestação. A mulher diabética que pretende engravidar, ela deve sempre ser encorajada a atingir o melhor controle metabólico possível, antes e durante a gestação. Assim, os níveis de hemoglobina glicada dela, recomendados para minimizar os riscos, também são os menores possíveis, e eles não devem ultrapassar o limite de 1%, que é acima do valor normal do método. Deve lembrar que durante a gestação, a hemoglobina glicada ela não deve ser usada como parâmetro de avaliação para eventuais alterações, devido ao seu longo período necessário para a avaliação dos níveis glicêmicos. Para que esses níveis glicêmicos possam ser avaliados, deve-se ter um controle risco deles por meio de jejuns e outros tratamentos e outros exames. Agora a gente vai falar também sobre a hemoglobina glicada como teste de rastreio para os diabéticos. A utilização da hemoglobina glicada como complemento da glicemia de jejum, seja para o diagnóstico do diabetes ou para o rastreio dos pacientes que efetivamente necessitam do teste oral de tolerância à glicose para a confirmação do diagnóstico. Entretanto, nós temos alguns estudos que demonstram a limitação dessa proposta, pelo fato de que os valores altos da hemoglobina glicada indiquem a presença de diabetes, mas sim que o fato do resultado normal dela não exclui a doença. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: a utilização da hemoglobina glicada no rastreio ou no diagnóstico de diabetes seria uma opção diagnóstica com especificidade, porém ela não tem tanta sensibilidade. Assim, a avaliação dos níveis glicêmicos em condições específicas é o único método validado para o diagnóstico de diabetes, porque os níveis da hemoglobina glicada, eles não foram validados para o propósito de diagnóstico. É claro que o indivíduo que apresente a hemoglobina glicada maior que 10% ou 11%, possivelmente ele será um diabético. Mas mesmo assim, neste caso, para efetuar o diagnóstico definitivo de diabetes, deverão ser seguidas as diretrizes recomendadas com base nos níveis glicêmicos. Assim, nós devemos lembrar que a hemoglobina glicada ela deve ser realizada regularmente em todos os pacientes. Primeiramente, para documentar o grau de controle glicêmico e, subsequentemente, para o atendimento contínuo do paciente. Assim, nós devemos lembrar que o teste de hemoglobina glicada ele não serve para a consolidação do exame de diabetes, mas sim para o controle dele. Nós temos aqui agora o exame de hemoglobina glicada de uma das nossas integrantes aqui do grupo. E nesse exame, nós identificamos que a hemoglobina glicada dela está alta, 10,40%. E os valores referenciais, eles são menores que 5,7% e eles indicam normalidade. Para diabetes, para pessoas que têm diabetes mellitus, os pré-diabéticos, os valores referenciais para eles estão entre 5,7% a 6,7%. O diagnóstico nesse exame, para se descobrir se tem diabetes, ele tem que estar entre 6,5% e para um bom controle, a hemoglobina ela deve estar entre 7%. Mais uma vez, nós devemos lembrar que esse exame ele é usado como forma de complementação, usado assim para reafirmar se há diabetes ou não, pois ele não é usado para diagnóstico final, mas sim os exames de níveis glicêmicos, que são o teste oral de tolerância à glicose e a dosagem de glicemia. Esse exame também, como
ele serve também como forma de monitorar a efetividade do tratamento. A nossa paciente aí desse exame, ela está entre 10,40, sendo necessária a intervenção nesse plano, como forma de trazer elas para os níveis normais do diabético, que é 7%. E essa mudança ela deve ser feita de forma nutricional ou de forma medicamentosa. Agora nós vamos falar sobre a hiperglicemia e a hipoglicemia, que são as condições patológicas envolvendo a glicose. A hiperglicemia, ela é caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, podendo ser causado por excesso de alimentação, falta de exercícios físicos ou, no caso dos diabéticos, por falta de insulina. A hiperglicemia é conhecida por levar a um dano de forma mais crônica. Mas a condição de hiperglicemia não significa também que as células vão estar sempre abastecidas de glicose, podendo haver uma não captura de glicose pela célula, e isto relaciona-se com a não produção de insulina, como na diabetes do tipo 1, ou pode estar relacionado também a um problema no receptor de insulina, como na diabetes tipo 2, onde há resistência à insulina. Já na hipoglicemia, ocorre o oposto. Ela é caracterizada pela baixa taxa de glicose no sangue, podendo ter como causa uma alimentação insuficiente, excesso de exercícios físicos ou, no caso de diabéticos, excesso de insulina. Pacientes com hipoglicemia e diabetes não tratada podem apresentar os mesmos sintomas. Um paciente com diabetes controlado consegue captar a glicose, resultando numa produção diminuída de corpos cetônicos, por não ser tão necessário o metabolismo dos lipídios. Os corpos cetônicos são produtos da transformação de lipídios ou aminoácidos em glicose, formados principalmente no fígado, rins e pâncreas, tendo na sua estrutura 2 moléculas de acetil-CoA. Aqui nós podemos ver a diferença entre a hipoglicemia e hiperglicemia com os sintomas. No início, a hiperglicemia ele vai ter sintomas de lentidão, né? Ele vai ser mais crônico. A hipoglicemia ela é súbita, demora cerca de minutos. A sede na hiperglicemia ela é aumentada, exacerbada. Na hipoglicemia ela é inalterada. A urina, na hiperglicemia, ela vem em muita quantidade. Na hipoglicemia, ela permanece inalterada. A fome, na hiperglicemia, ela é muita. Na hipoglicemia, ela já é muita ou normal. A fome na hiperglicemia, na perda de peso, ela é frequente. Já na hipoglicemia, não. Na hiperglicemia, ela ocorre a perda de peso frequente, só que a alimentação do paciente, ela não muda, ela continua a mesma, mas mesmo assim ocorre a perda do peso. A pele na hiperglicemia fica seca, na hipo já fica normal ou mais úmida. A mucosa da boca na hiperglicemia ela é seca, na hipoglicemia ela permanece normal. Aí aqui do lado nós temos um esqueminha que vai falar da alimentação, que ela vai gerar alta taxa de glicose, e isso vai estimular as células betas e inibir as células alfas. Nisso nós vamos liberar insulina, e o fígado vai absorver a glicose e armazenar na forma de glicogênio, porque a insulina ela é que faz a captação da glicose no nosso organismo. Isso vai liberar uma baixa taxa de glicose no sangue, né? Porque ela vai ser captada. Isso vai inibir a célula beta, estimular a célula alfa, e isso vai liberar o glucagon, que vai lá para o fígado e quebra o glicogênio e libera a glicose. Nesse esquema, há um aumento fisiológico normal na glicemia após uma alimentação. Esse aumento é dependente da quantidade de glicose ingerida e da produção endógena de glicose. Nesse momento, o pâncreas ele vai produzir uma quantidade maior de insulina, que suprime a produção de glucagon e, consequentemente, reduz a produção hepática de glicose.
há aumento na captação da glicose pelo músculo e tecido adiposo. Esse processo ele vai depender de uma ação eficaz da insulina em seus receptores celulares, e essa resposta metabólica leva também ao retorno dos níveis de lípides e aminoácido ao estado basal. A hiperglicemia pós-prandial é o resultado da produção excessiva de glicose, associada à captação periférica reduzida dessa glicose. Quando a captação de glicose supera a produção, a glicemia volta ao estado normal. Nas pessoas com diabetes tipo 2, a excursão da glicemia, né, o tempo dela que vai ficar agindo no nosso organismo, pós-prandial, ela é maior, como já foi dito anteriormente, e mais prolongada, fazendo que esses indivíduos estejam a maior parte do tempo no estado pós-prandial. Com isso, né, a hiperglicemia, ela é a alteração mais precoce em pacientes que irão desenvolver a diabetes tipo 2. Antes de falar da hiperglicemia e da glicação da hemoglobina, nós vamos falar um pouco sobre o que já foi dito anteriormente, só para enfatizar, que os glóbulos vermelhos do sangue, eles renovam-se a cada 2 ou 3 meses. A hemoglobina glicada, ela é também conhecida como A1C, e é um teste que vai permitir a medição da quantidade de glicose que se combinou com a hemoglobina de forma irreversível. E esse exame também permite medida aproximada do controle do diabetes nos últimos 2 ou 3 meses, devido ao tempo de vida da hemoglobina no nosso organismo. As médias da glicose no sangue se refletem na quantidade de glicose na hemoglobina. Se a glicose do diabético ela estiver alta nesse período de 2 a 3 meses, teremos mais quantidade de glicose na hemoglobina, que vai gerar uma hiperglicemia. Se estiver baixa, que é a hipoglicemia, teremos menos camadas de glicose agregada a essa hemoglobina. O controle diário da glicose é sempre necessário, e o teste de hemoglobina glicada não o substitui. É importante realizar o teste sempre no mesmo laboratório, pois os valores podem variar de acordo com o método utilizado por esses laboratórios diferentes. E a glicação da hemoglobina, então, ela é um processo espontâneo e não enzimático, que ocorre entre um carboidrato e uma proteína. A glicação da glicose na hemoglobina é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a exposição, maior a glicação da hemoglobina. As hemácias, ela tem vida média de 120 dias, como dito anteriormente. A hemoglobina dos eritrócitos, ela fica exposta a essa glicose durante esse tempo, a glicose plasmática. Ocorre ligação irreversível da glicose com as cadeias betas da hemoglobina alfa 2 e beta 2. A glicose age no aminoácido valina da cadeia beta da hemoglobina. Essa interação faz a aldose, que é um grupamento aldeído na extremidade, se fundir e formar uma cetose, que é o grupamento cetona no carbono 2. A fase 1 da ligação gera o pré-A1C, que é instável. A segunda fase forma a acetoamida, um composto estável. A formação da acetoamida é lenta e irreversível. A hemoglobina total ela é dividida em glicada e não glicada. Dentro das glicadas, a HB1C que representa 80% da hemoglobina glicada, representando de 4 a 6% da hemoglobina total. A hemoglobina glicada acima de 7%, no Brasil, está associado com maior risco de complicações crônicas da diabetes, né? E as condições que vão poder reduzir o valor dessa hemoglobina glicada é a diminuição de eritrócitos da hemoglobina e do hematócrito, além de níveis elevados de vitamina C e E. E as condições que podem aumentar o valor da hemoglobina glicada são a uremia, níveis elevados de ácido acetil salicílico e aumento dos glóbulos vermelhos e álcool. E, por fim, né, caso o paciente ele tenha algum comprometimento da hemoglobina, os profissionais que fazem esses exames, eles podem utilizar a técnica de frutosamina. Esse teste ele vai fazer a dosagem de uma proteína que pode ser ligada à glicose,
que no caso é a albumina. Agora a gente vai falar um pouquinho de como são feitos esses exames. Na maioria das vezes, a glicemia é coletada do sangue venoso após um jejum mínimo de 8 horas, mas não podendo passar de 14 horas. Esse exame vai medir o nível de glicose na corrente sanguínea. Ele faz parte de muitos exames de rotina e é um procedimento simples, sem efeitos colaterais ou reações de complicação. O resultado pode sair em até 24 horas. No exame de hemoglobina glicada, não é necessário nenhum tipo de preparo. A pessoa pode comer e beber naturalmente. É colhida uma amostra de sangue por meio de uma punção venosa, ou se o exame for único, pode ser feito com uma gota de sangue, obtida por uma lanceta de perfuração na ponta de um dedo. Não existe contraindicação, podendo ser feito por qualquer pessoa. Normalmente, o resultado pode ser dado em 1 hora após a realização da coleta de sangue. Nos 2 exames, é colhida uma amostra de sangue e analisada em um laboratório. Pacientes já diagnosticados com diabetes recorrem a medidores de glicemia no dia a dia. Isso os ajuda a dosar a medicação ou acertar o cardápio e praticar atividade física. Via de regra, um indivíduo pica o próprio dedo e põe a gotinha de sangue em um medidor, que avisa na hora a taxa em questão. Observação: hoje ainda já existe um equipamento mais moderno. Este aparelho, ele se chama glicosímetro, que trata-se de um sensor do tamanho de uma moeda, que é grudado na parte de trás do braço e que com uma microagulha capta as flutuações da glicemia, sem a picada. E para saber suas taxas em dado momento, passa um dispositivo portátil, que é tipo um leitor digital, por perto do sensor. Mas esse aparelho, ele tem um custo elevado, que pode dificultar o acesso para as pessoas. Avaliação dos resultados. A glicemia não deve passar de 100 mg por decilitro em jejum de 8 horas. Se a concentração estiver acima de 126 mg por decilitro, é bem provável que a diabetes já esteja instalada. A hemoglobina glicada é medida em porcentagem e tem os seguintes valores de referência do diagnóstico do diabetes. Menor do que 5,7% é baixo risco de diabetes. Entre 5,7% e 6,4% é a pré-diabetes. E maior ou igual a 6,5% o diagnóstico de diabetes. Lembrando que para ter esse diagnóstico confirmado, necessita de mais testes e mais exames. No controle do diabetes, abaixo de 7%, o sujeito é sujeito a menos complicações vasculares. E maior que 7%, o diabetes é mal controlado. Tem essa tabela agora que ela compara a glicemia com a hemoglobina glicada em diferentes aspectos. No preparo, a glicemia necessita de um jejum de 8 a 12 horas. E a hemoglobina glicada não necessita de jejum. O nível de glicose na glicemia no momento da coleta e na hemoglobina glicada é medida nos últimos 3 meses. O resultado normal da glicemia é entre 70 e 99 mg por decilitro, e na hemoglobina glicada menor que 5,7%. Resultado alterado ou pré-diabetes na glicemia fica entre valores de 100 a 125 mg por decilitro.
Já na hemoglobina glicada, esse valor varia de 5,7% a 6,4%. No diabetes, a glicemia é igual ou maior do que 126 miligramas por decilitro, e na hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5%. Bom, para quem já tem diabetes, a hemoglobina glicada deve ser dosada de 3 em 3 meses, além do exame de glicemia, que deve ser realizado diariamente para um acompanhamento correto da doença. Para pessoas com mais de 40, 45 anos, é recomendado que faça o exame de glicemia pelo menos uma vez ao ano, mas isso varia conforme histórico familiar ou outros fatores de risco que a pessoa possa apresentar. Cuidados e contraindicações. Na verdade, a contraindicação é que o exame precisa ser feito antes da próxima dose de insulina ou da ingestão de qualquer outro medicamento, porque isso pode interferir no resultado dos exames. Alguns dos outros motivos que podem justificar o pedido da hemoglobina glicada é a glicemia em jejum acima do normal, urinar várias vezes ao dia, sede intensa, perda de peso apesar da ingestão normal de alimentos, desidratação, tonturas, mal-estar, fome intensa e parente direto com diabetes mellitus. Essas são as nossas referências. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Lembrando que diabetes tem tratamento. Faça os exames e consulte um médico sempre que necessário.